Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre o funcionamento de transistores, beleza? A gente vai entrar em alguns detalhes aqui que muita gente tem dúvida, tá? Vamos ver alguns tipos de transistores, alguns projetos, funcionamento interno, entre outros assuntos interessantes, tá ok? A gente vai fazer estilo slide para facilitar e para poder mostrar mais profundamente cada um dos tipos de transistores, beleza? Bom, então aqui nessa imagem a gente pode ver alguns tipos de transistor, né? Vários formatos. Esses formatos desse transistor é chamado de encapsulamento. Essa palavra é difícil mesmo. Bom, então, como que vimos, encapsulamento é a capa que fica por cima dos componentes que produzem o transistor, tá? São formatos diferentes, são encapsulamentos. Aqui temos diversos encapsulamentos diferentes de transistores, né? São diversas formas, esses aqui são SMD, tá? Estão representados em SMD. O que é SMD? Aqueles transistores, aqueles componentes bem pequenos, aqui ainda está um formato grande para nossa visualização, mas o formato real dele é muito pequeno, né? Esses aqui estão formatos diferentes, dependendo do uso. Temos diversos tipos de transistores diferentes. Mais algumas variedades aqui de transistores, né? Normalmente esses aqui são usados para radiofrequência, né? Radiofrequência ou então amplificação de áudio, tá? Esses aqui eu usei eles muito pouco, também eu acho que é para a mesma função, tá? São basicamente da mesma função. Normalmente esses aqui, ó, são algo em torno como o encapsulamento BC, esse aqui tipo BD, aqui o encapsulamento é bem parecido com o tipo 41, 42, né, os mais conhecidos. E temos alguns encapsulamentos diferentes, até esse aqui, ó, é um transistor também. Mais alguns tipos de encapsulamento, lembrando que temos esse aqui também, né, esse maior, né, temos esses modelos menores. E aqui, apenas para fim de estudo, os transistores soldados já na placa, né? Podemos ter aí vários projetos, vários circuitos diferentes de transistores. Bom, como a parte visual já foi mostrada, vamos falar agora um pouco sobre a parte interna, né? Então aqui, ó, o transistor bipolar de potência NPN, 2SC 5200, tá aqui. Aqui está o formato, né, dele, a parte da simbologia. 1 base, 2 coletor, 3 emissor. Aqui, ó, 2 coletor, 1 base, 3 emissor, tá? E o formato com que ele se configura é esse aqui. Vamos ao próximo. Continuando a simbologia, como não deveria passar, aqui é um transistor NPN, tá? Ou desculpa, aqui é um PNP. A simbologia dele é assim, o emissor ele está entrando essa setinha aqui. E o PNP, ou PNP aqui, NPN aqui, às vezes eu me confundo. O emissor está saindo a setinha. Vocês podem ver que nada muda entre a forma de escrita do transistor, apenas a setinha entrando aqui no PNP e a setinha saindo no NPN. Apenas isso aqui, tá? Essa aqui é a junção NP, ó, NP, junção PN, PN, junção NP, NP, junção PN, tá? Base, emissor, coletor. Base, emissor, coletor. Beleza? Aqui vamos a algumas informações mais práticas, tá? Para que serve um transistor, afinal de contas, né? Um transistor, eles têm diversas funções. Uma delas pode ser uma função de chave. Isso mesmo. Você, por exemplo, pode usar ele como uma chave. Mas aí alguém vai falar, mas eu não posso usar apenas um interruptor desse modelo aqui? Liguei, ligou a lâmpada. Desliguei, desligou a lâmpada. Poder até pode. A questão é, nesse formato,
Digamos que eu tenho uma carga aqui de 10 amperes, tá? Nesse formato, eu tenho que usar um interruptor bem maior que 10 amperes. Se eu usar 10 amperes, eu tenho o risco de queimar ele a qualquer momento. Eu tenho que usar, então, no mínimo uns 15 amperes, tá ok? Então, eu precisaria usar uma chave robusta, cara, para trabalhar com ele aqui. Então, esse circuito, ele seria um circuito mais analógico, tá? Se eu fizer a mesma função que essa chave está fazendo, mas usando um transistor que suporta mais de 10 amperes, eu poderia colocar um transistor que suporta 12 amperes aqui, ele como chave, eu ligaria a base dele e o circuito voltaria a funcionar. Vou lembrar um detalhe aqui. Essa base, ela não precisa funcionar, ela não tem praticamente carga nenhuma, é só apenas uma tensão de referência. Então, assim, a carga dela é muito pequena. Então, se aqui tem 10 amperes, a carga aqui vai ser algo em torno de 0,5 amperes, talvez até menos, entendeu? Então, você pode usar aqui, ó, uma microchave, entendeu? Uma mini chave, uma chave muito pequena para fazer a ligação dessa carga, né? Então, você pode usar algo bem simplificado aqui para fazer a ligação dessa carga. Você fechou a chave, o circuito funciona, tá? A carga que tem aqui é liberada. Lembrando que tem o formato certo de ligar. O emissor precisa estar ligado no negativo e o coletor no positivo, nesse formato aqui, tá? Ou esse transistor aqui pode estar do lado de cima nesse mesmo formato. Se você inverter, colocar o emissor para cima e o coletor para baixo, ele não vai funcionar. Porque ele teria que ligar, no caso, no negativo para ele liberar a carga para ele funcionar, beleza? Bom, então isso aqui, chave, é uma dos usos, né? Uso como controlador de carga. Eu transferindo, fazendo isso aqui já me dá um princípio de circuitos mais digitais, né? Circuito mais digitalizado. Eu estou usando um componente eletrônico para controlar um circuito, né? Eu poderia liberar parte da carga, eu poderia fazer às vezes um regulador aqui, né? Se eu colocasse um potenciômetro aqui, um lado do potenciômetro aqui, outro lado do potenciômetro aqui e o meio eu ligasse aqui nessa base, eu poderia regular a tensão aqui. Ou seja, se a tensão, eu poderia colocar, se aqui fosse 12 volts, eu poderia regular de 0 a 12 volts para controlar essa lâmpada, certo? Então isso aqui tornou praticamente um circuito digital para mim trabalhar. Esse aqui, ele está um circuito muito simplificado. Normalmente a gente tem componentes que a gente coloca para se trabalhar até para proteger o próprio transistor, tá ok? Para ele funcionar melhor, para ele não ter uma sobrecarga, entre outras funções. Aqui é apenas um exemplo prático direto. É claro que o transistor não serve apenas para chave, né? Ele serve também como amplificador de sinal. Nesse exemplo aqui, ó, eu posso ver a funcionalidade do transistor como amplificador de sinal, certo? Aqui, nessa entrada aqui dessa base, você poderia, por exemplo, colocar um sinal de entrada, né? Se você colocar um sinal de um circuito com volume baixo, aqui você pode sair ele no alto-falante, sendo que esses dois transistores vão amplificar o sinal que você injeta na base desse transistor, certo? Vocês podem ver um detalhe interessante. Aqui é um transistor NPN e aqui é um transistor PNP. Então eles são inversamente proporcionais. Se eu pegar o datasheet desse aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre datasheet, porque eu já expliquei em outros vídeos, tá? Sobre datasheet. E vocês também vão ver, se vocês tiverem interesse, podem ver na descrição do vídeo o que é datasheet, tá ok? Então, continuando, ó, esses dois transistores são
inversamente proporcionais, tá ok? Um complementa o outro, ó. Esse aqui eu estou ligando, ó, vocês podem ver que esse está sendo ligado aqui no negativo, porque ele é NPN. O outro, como é inversamente proporcional, ele está sendo ligado no positivo, tá? E esses dois transistores, se a gente olhar em um datasheet, eu logo quero colocar no nosso site, para vocês verem esses detalhes melhor. No site também está na descrição do vídeo, tá? E todas essas imagens, todos esses detalhes falados aqui, você vai encontrar também no site com mais informações ainda sobre o que foi falado aqui, para você entender ainda melhor. Bom, então aqui ele vai ser um circuito amplificador, tá? Você vai inserir um sinal aqui e ele vai amplificar aqui no final o som. Bom, esse é outro circuito, tá? Vamos usar aqui dois transistores PNP. Ó, aqui, qual que é a funcionalidade desse projeto? Alimentação 9 volts, eu tenho dois transistores, aqui eu tenho dois LEDs, tá? Esse circuito é um oscilador, tá ok? Normalmente ele é chamado de oscilador flip-flop, porque ele joga a tensão de um lado, desliga e depois joga do outro. Então ele vai e volta. Foi um apelido carinhoso que deram nele, normalmente ele é chamado de flip-flop. Tá? Então com esses componentes, tá? Eu corto a tensão do outro lado aqui. Aqui o LED desliga. Quando ele termina aqui por esse capacitor, ele inverte a tensão, joga do outro lado e ele acende. Então isso aqui é um pisca-pisca. Essa velocidade de piscadas e a forma com que ele vai piscar vai ser determinado principalmente por esse capacitor, tá? E por esses resistores. Por quê? Porque eles estão diretamente relacionados à carga e à descarga desse resistor. Quanto menor for a capacitância desse capacitor, mais rápido vai ser a velocidade de piscada. Quanto maior for a capacitância desse capacitor, mais lento vai ser a velocidade de cada LED. Por exemplo, eu posso colocar aqui um capacitor de 10 UF e aqui esse de 3 UF. Esse LED aqui ele vai demorar mais segundos a piscar do que esse, o dobro do tempo, tá ok? Então esse aqui é um exemplo super interessante, tá, de oscilador usando transistor, onde é outro benefício que o transistor disponibiliza, tá? Esses foram alguns dos que a gente já viram. Oscilador, então ele oscila para um e oscila para outro. Também é possível fazer oscilador com apenas um transistor, que a gente vai ver agora no próximo slide. Bom, esse aqui é um oscilador, nada mais é do que um transmissor de FM. É isso mesmo. Aquela rádio que você ouve aí todos os dias, a rádio X, rádio Y, ele nada mais é do que um oscilador de FM. Então, aqui é o microfone, tá? Mic de eletreto. Breve a gente vai fazer um projeto desse, tá? Eu vou mostrar para vocês um transmissor de FM, como você pode fazer um transmissor de FM, inclusive sintonizar esse transmissor de FM na própria rádio FM. Você pode, por esse capacitor variável, você vai conseguir captar o sinal desse transmissor. É claro que é um transmissor simples e ele não vai jogar muito longe essa frequência, mas você vai conseguir aí fazer alguns testes interessantes com ele. Tá, então voltando ao assunto dos transistores. Ele é um oscilador aqui nesse caso. Ele vai oscilar a frequência de FM. Aqui tem uma bobina de poucas espiras, aqui é uma antena, aqui é um capacitor variável, tá? Aqui são os componentes, capacitor cerâmico, entre outros componentes aí. Para quem ainda não conhece, no fim desse vídeo eu vou falar mais detalhes para quem quiser conhecer aí mais sobre eletrônica básica, tá ok? E quem quiser se aprofundar nesses conhecimentos. Eu vou falar do nosso curso, mas logo aqui no fim do vídeo. Bom, então aqui você vê outro projeto sobre osciladores, né? Usando o transistor, tá ok? Bom, gente, aqui a gente chega no fim do vídeo, tá ok? Espero aí que vocês tenham entendido sobre transistor. E antes de ir embora, quem tiver dúvida, quem gostou e quem quiser se aprofundar nesse assunto, é claro, você vai conhecer
o nosso site. Bom, vou falar brevemente aqui do nosso site. Você aí que tem interesse de aprender sobre eletrônica, tá? Eletrônica básica. Aqui está o nosso site, eletronicaparainiciantes.com. Bom, aí para quem tem interesse, é só entrar no nosso site lá, eletronicaparainiciantes.com. É claro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você teve alguma dúvida e quiser mais informações, mais detalhes, você também tem na descrição do vídeo, você tem o link do nosso blog, onde você pode ver mais detalhes, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima e até mais.